Olá, professores. O grupo G8 vai apresentar um trabalho relacionado ao tema finitude, onde tem conceitos envolvidos na bioética do morrer e dos cuidados paliativos. O grupo é composto pela Amanda Carolina, Ana Vitória, Bianca Souza, Carolina Franco, Eduardo Rodrigues, Flaviane da Cunha, Gabriela Miranda, Lara Fermanian, Laiana, Miguel Haas e Vitor Alexander. Bom, no início, a finitude ela é uma característica, uma particularidade que condiciona o finito, ou seja, que tudo tem um fim e que pode chegar ao fim. Algum fato que se apresenta limitado. Indiretamente relacionado ao contexto de pandemia, a gente percebe que a finitude ela se apresenta nas voláteis relações que se apresentaram pela morte de entes queridos ou pelo encontro do fim tão repentino que as coisas se deram em relação à própria doença do Covid-19. A bioética é um conjunto de problemas levantados pela responsabilidade moral dos médicos e biólogos em suas pesquisas na aplicação desses problemas. Nós percebemos também que a bioética ela foi muito precária em relação a especialistas médicos, farmacêuticos e até pessoas não especializadas que receitaram remédios errados ou remédios sem comprovação científica em questão da pandemia. Além disso, nós percebemos também a questão de pessoas famosas que tiveram os seus laudos publicados em mídias sociais e vazados pela internet. O cuidado paliativo é as características que elas podem acalmar ou abrandar, que causam um alívio temporário, um medicamento ou um tratamento paliativo. Ele diminui um problema que atrasa uma dificuldade ou crise e se diz os procedimentos ou maneiras utilizadas para adiar alguma dor ou algum sofrimento. O tratamento e o medicamento cuja eficácia ela é temporária ou anódino e as maneiras ou mecanismos utilizados para adiar uma crise. Percebemos também o paliativo em relação a muitas pessoas que apresentaram sequelas relacionadas ao Covid-19, onde não tiveram um tratamento adequado em relação às infecções da doença. Nesse contexto, podemos relacionar a pandemia, que, ao contrário do que se pensa, reconhecer a finitude da vida é assumir o papel de protagonista, já que isso nos dá uma consciência sobre as nossas escolhas. Além disso, sempre foi um tema considerado tabu no Brasil, mesmo antes da pandemia. No caso da pandemia, reconhecer a finitude da vida nos ajuda a perceber a sua importância, que resulta em maior responsabilidade em relação às medidas de prevenção. Bom, e nesse contexto, talvez, se nós reconhecêssemos a finitude da vida como uma parte da nossa cultura, teríamos pessoas com mais responsabilidades nesse cenário tão drástico, ou se não, talvez mais de 460 mil filhos, irmãos, amores, amigos, colegas estivessem conosco agora. O trabalho ele se finaliza com uma frase de Sigmund Freud, onde se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. E agora vai dar continuidade às sequências de entrevistas. Obrigado. Olá, eu sou Gabriel Barroso, médico residente em geriatria pela Unifesp. É com muito prazer que eu participo aqui desse questionário. Vamos lá. Em relação a lidar com a finitude do paciente, as dificuldades. Lidar com a finitude de um paciente, ela é um aprendizado diário para o médico, No começo da nossa carreira, até mesmo durante a graduação, é muito difícil a gente separar a parte do trabalho, do nosso emocional. Posteriormente, você vai ganhando experiência, começa a lidar um pouco melhor com isso, você começa a aprender que a finitude, a morte, ela também é parte da vida
Todos nós passaremos por isso, como indivíduos, né, e como profissionais também. Então você começa a ganhar um pouco de experiência em como lidar com isso. As dificuldades, elas sempre existem, apesar da experiência pessoal de cada um. E elas surgem basicamente, a meu ver, da sua relação com o seu paciente, o quão próximo você é daquele paciente, daquela família, o quão conflituoso foi aquela situação, se houve conflito de comunicação com aquela família ou com o paciente. Em geral, quando a comunicação ela é clara, ela é bem feita, a finitude ela é entendida, ela tem os seus passos para o paciente, né? Como a Elizabeth Kübler-Ross fala. Mas enfim, eu acho que a finitude ela é parte da vida e ao longo da nossa carreira a gente aprende isso, ao longo da nossa vida como indivíduo a gente aprende isso também. E quando perceber que um paciente tem uma distanásia, essa já é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que novamente envolve o quão você é ligado com aquele paciente, o quão você tem vínculo com o cuidado daquele paciente, porque com esse vínculo a gente entende bem os desejos do paciente. Sabemos até onde ir, para não incorrer no erro de obstinação terapêutica, em que eu acho que quando isso acontece é quando a gente tem a distanásia, quando você começa a fazer as suas condutas apenas por uma obstinação, por não perder o paciente, não errar o diagnóstico, ou quero descobrir o diagnóstico a todo custo, quero manter esse paciente vivo a todo custo, e às vezes isso vai contra os valores do paciente. Eu acho que toda conduta que é tomada, todo teste diagnóstico, deve ser pensado em: isso muda a sobrevida? Isso muda a minha conduta? Se sim, eu faço. Se não, cabe a nós entender que existe um limite da medicina, né? E que, infelizmente, a vida é composta também do falecimento. E a partir disso, qualquer atitude vai ser uma distanásia, prolongar uma vida sem sentido, apenas causando um sofrimento maior para o paciente e para a família, que é uma situação bem complicada. A família vê o paciente desta forma. Obrigado. Se eu me sinto preparado para lidar com a morte de paciente, hoje eu acho que sim. Eu acho que estou preparado sim. Eu sei que talvez quando eu não vivi isso na prática de um paciente meu estar eu estar vivendo isso, né, do paciente vir a óbito, eu acho que eu já aprendi como lidar, a teoria, né? Só que precisa da prática, é claro. Mas eu me sinto, acho que bem preparado, eu acho que eu vou conseguir sim lidar com isso da melhor forma possível. Até porque você acaba, com o passar do tempo, você acaba tendo contato com mortes de pessoas que você conhece durante essa pandemia também. Sei que é um pouco diferente, porque você vai acabar refletindo sobre: nossa, podia ter feito isso e talvez ele estaria aqui. Só que a gente acaba compreendendo que talvez você podia ter feito mesmo, mas que você não é o detentor da vida nem da morte. Então, eu acho sim que eu estou preparado, porém eu preciso ter o contato, né? Isso vai acontecer e precisa acontecer. Estudar sobre a finitude do paciente nos coloca em contato com a nossa própria finitude, né? Por vezes nas aulas a gente se pega refletindo sobre cada momento da vida, cada ciclo, né? Que a vida seria feito de ciclos, e acaba pensando talvez se ao final desses ciclos terrenos, né, teria um ciclo a mais, né? Então, estudar sobre a finitude do paciente nos coloca em contato com a nossa própria finitude.
e acaba por nos humanizar, né? Entender que aquele que parte, ele parte deixando história, ele parte deixando corações chorando, ele parte deixando entes queridos que o amavam, né? Então, estudar sobre a finitude eu considero algo muito rico mesmo, porque nos coloca em um contato com a reflexão que é tão fundamental para a nossa profissão, que é lidar com a perda, né? E saber respeitar como que essa perda ocorre, né? No sentido de saber que aquela perda significa não uma perda, é uma perda material, mas tem uma significância muito grande do que aquela pessoa deixa, né? Quem ela foi, a quem amou e o que ela produziu enquanto estava viva, né? De relações sociais. Então, eu acredito muito nisso, que o contato com a finitude do paciente nos coloca em contato com a nossa própria finitude. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Flaviane, estou aqui para contribuir com a entrevista do G8 para o trabalho de comunicação. E o nosso primeiro questionamento é: como é estudar a finitude do paciente? Então, estudar sobre a finitude do paciente, apesar de ser ainda algo bem complicado, é a melhor forma que nós temos de compreender o inevitável. Porque nós entramos na faculdade de medicina com o ideal de salvar todos, de fazer o melhor, de ser o melhor, de servir, mas a intenção é sempre salvar todos. Mas temos que ter a concepção, temos que ter o entendimento de que nem sempre isso é possível. O conceito de finitude, a morte, ela é inevitável. Então, mesmo que gere um desconforto, estudar sobre a finitude do paciente pode te levar a uma melhor compreensão, a melhor elaboração daquele questionamento. E principalmente quando a gente se trata da morte do paciente, de alguém que foi ali, que você estava ali para ajudar, para fazer alguma coisa. Porque quando se tratamos da morte de um ente querido, próximo, eu acho que está mais ligado à questão do abandono, ao medo, à angústia do abandono. Mas quando se trata do paciente, o questionamento que fica é: eu fiz o que foi possível, eu fiz tudo que eu precisava fazer? Eu acho que a angústia deste momento seria: eu fiz o suficiente? Além de, claro, perder uma pessoa que talvez você tenha criado algum tipo de relação, um tipo de carinho, claro, se tratando do paciente. E aí é compreender que todos nós temos um fim, que todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra. E esse conceito de finitude, como nós vamos lidar com a morte, depende de um outro aspecto, de uma ampla gama de outras questões, que seria fé, religião, crença, credo, no que a pessoa acredita, no que ela vai se apegar. Então existem vários outros âmbitos, outros aspectos que estão envolvidos nisso e que é extremamente individual. Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com a finitude. No entanto, estudar sobre isso como estudante de medicina, né, como alguém que vai ser médico, como alguém que vai ter uma vida em mãos, como alguém que vai querer salvar todos, vai querer ajudar todos, é extremamente importante para a compreensão de que nem tudo será possível. É claro que faremos o nosso possível, faremos o máximo, mas nem sempre isso será possível e nós temos que compreender que esta é a lei da vida. E se eu estou preparada para lidar com a morte, com o óbito de um paciente? Ainda não. Estou no 4º período de medicina, já tenho alguns contatos com pacientes, mas nunca lidei com o óbito. Quer dizer, lidei, mas não diretamente, não que eu estivesse envolvida ali como médico, como profissional de saúde, estava apenas como observadora. Então, já foi algo, eu vou usar uma palavra não tão adequada, mas estranho. Não é algo agradável. Claro que não é algo agradável, com certeza. Mas eu como médica, eu como profissional de saúde, eu ali como graduanda ou interna,
eu com certeza sentiria muito, muito mesmo. Então não, ainda não estou pronta para lidar com o óbito, apesar de termos toda a teoria em mãos, a prática é totalmente diferente. Essa é o grande cerne da medicina, né? A teoria pode estar aqui, a prática é totalmente diferente. Então, eu acredito que não estou preparada ainda, mas terei ainda alguns anos para preparar, para lidar melhor com isso. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Primeira pergunta: como estudar sobre a finitude do paciente? Eu acho que, primeiramente, estudar sobre a finitude do paciente é importante, porque a finitude é uma coisa que a gente vai lidar na nossa profissão futuramente. E às vezes a gente nem para pensar sobre como lidar com isso, sobre como seria o melhor processo para lidar com a perda de um paciente. E eu acho que com a discussão desse assunto, a gente tem a capacidade de parar para pensar e refletir na nossa vida como que a finitude tem pesado, como isso vai pesar pra gente na nossa profissão, como isso vai afetar a gente. E foi bastante interessante ter essa discussão, porque a gente para pensar, né, sobre o conceito da finitude, o conceito, o significado de todos esses termos pra gente, pro paciente, e a partir disso a gente tem a capacidade de parar para pensar qual seria a melhor forma de lidar com esse tema, não sendo muito próximo ao paciente, muito apegado, de forma que isso afete bastante de forma negativa, e também não ser tão desapegado do paciente, né? Não ser com uma máquina. Então, acho que a partir dessa discussão a gente procura um meio termo. Segunda pergunta: você se sente preparado para lidar futuramente com a perda do seu paciente? Eu acredito que com essa discussão que tivemos sobre o tema, eu esteja um pouco mais preparada para lidar com isso futuramente. Ainda acho que tem um choque inicial, né, quando a gente começa mesmo a exercer a profissão e tem as primeiras perdas. Eu acho que é um choque gigantesco, mesmo a gente achando que está totalmente preparado para isso. Mas acho que depois dessa discussão, depois de pensar muito sobre o assunto e a partir do tempo e dos conhecimentos adquiridos, tanto na faculdade, depois na profissão também, acredito que a gente vai desenvolvendo uma maneira melhor de lidar com a finitude em si. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a decisão pessoal de cada um sobre a vida, final da vida, né? E é um assunto pertinente que a gente pode, de repente, falar sobre ele durante o meio da vida ou o decorrer da vida. Foi me perguntado sobre lidar com a finitude, que é o final da vida, como chegar nele de bom humor, se é que a gente pode falar assim. A finitude ou o fim da vida, como queira, ele é inevitável. Chegaremos todos nós um dia nesse ponto. E é algo que nem sempre a gente gosta de falar sobre ele. Primeiramente porque a gente gostaria de viver eternamente, mas não é possível, né? Então, eu vejo que o fim ele chega e, de uma maneira, o nosso psicológico ele tem que ser trabalhado para enfrentar o final. Como a gente tem três fases da vida, né, que é a juventude, a criança, adolescência, juventude e então o final. E a criança e a juventude, o adolescente está incluído numa das fases da nossa vida. Quando participamos lá para aí o final, né,
esse fim ele tem que ser trabalhado psicologicamente para a gente enfrentar a velhice e assim o final. Eu, particularmente, pretendo encarar isso de maneira bem tranquila, né? Aceitar a velhice e o fim. Agora, a questão da decisão, decidir, já é um negócio um pouquinho mais difícil de decidir, porque nem sempre a gente tem esse diálogo, né? Quando a pessoa de repente cai aí no leito de enfermidade, é um momento que alguém, né, precisa decidir por ele, e nem sempre a gente tem esse diálogo dentro da nossa família, com os nossos familiares. Eu acredito que o fim da vida, quem pode decidir ele é somente Deus. Porém, existem algumas questões, alguns momentos de enfermidade que de repente um terceiro ou uma segunda pessoa pode decidir por nós. Por quê? Porque de repente a gente estará, a pessoa, né, ou o indivíduo, como queira, ele pode estar em coma. Então, como decidir? Então precisamos falar sobre isso com familiares, né? Externar o nosso querer ou a nossa visão sobre isso, porque essa pessoa saberá decidir com mais facilidade. Então eu sou partidário, dependendo da situação, não ficar prolongando através de aparelho. O aparelho, ele é um auxílio, os aparelhos hospitalares, né? Então ele é um auxílio. Chega um momento que é só administrar e a morte chegará naturalmente. Mas, se necessário, eu acredito que não vejo nenhum problema, né, em decidir sobre desligar eles. Ok? Esse é meu pensamento.